Trouxe um protótipo, né, do DVD que a gente está lançando em janeiro, do documentário, que por enquanto só foi lançado para exibição, né? E ele conta a história de uma comunidade em Sumaré, a Vila Soma, que atualmente é a maior ocupação do estado de São Paulo por luta por moradia, né? Eles têm, eu acho que, em torno de 1.500 famílias aproximadamente, o que dá aí mais de 10 mil pessoas, né? Numa área que é central, né, na região da cidade lá de Sumaré, o que gera um conflito fundiário ali, um conflito da especulação imobiliária muito grande. E na época que o documentário foi produzido, eles estavam sob ameaça de reintegração de posse, né? Então, um dos objetivos, né, do processo de documentar esse momento que eles estavam passando era justamente denunciar a condição das famílias, a necessidade, para que a gente tentasse evitar uma situação trágica, como já havia acontecido no Pinheirinho, em 2012, se eu não me engano, em São José dos Campos. Que é, eu acho que a grande batalha de todo mundo que luta, que acompanha essa questão da luta por moradia, é evitar que tragédias como aquela aconteçam novamente, né? E então é isso. Conta a história dessas famílias, como elas construíram aquela comunidade, né? O que significa para elas, o que é a casa delas, como que elas construíram e a luta delas para que a reintegração não acontecesse, né? O documentário ele teve duas fases, né? Ele foi lançado primeiro numa versão estendida, já na internet, com 45 minutos, que logo na época mesmo ainda da reintegração, para que a gente conseguisse mostrar a realidade antes que houvesse um desfecho, né, jurídico, uma decisão que pudesse evitar, como o filme mostra depois também, inclusive no final. E depois, num segundo momento, daí, depois já dessa decisão, depois que já estava definida a situação deles naquele momento, aí a gente reeditou o filme, né? Que é esse filme que vocês vão apresentar agora, com outro final e tal. No primeiro filme, a gente dá um pouco mais de espaço para alguns personagens que falam um pouco mais detalhadamente sobre a especulação imobiliária, sobre função social da terra e tal. E agora, nessa versão que vocês vão apresentar, aparece um pouco, mas de forma mais sucinta, né? Menos repetitiva. E a gente deu mais voz para a comunidade mesmo, para os moradores e tal, né? Mas do que a gente percebe, do que a gente acompanha, é que há uma inversão primeiro uma inversão de valores, né? Do que é propriedade, do que são os direitos por moradia. E segundo, há uma incompreensão também do que seria invasão e do que é uma ocupação, né? Porque, pelo menos do que a gente acompanha, o caso da Vila Soma, por exemplo, é uma propriedade que, se eu não me engano, é massa falida de uma empresa, que agora eu não vou ter referência do nome e tudo, mas era uma massa falida de uma empresa que faliu, não pagou nenhum direito trabalhista, não pagou nenhum dos seus encargos, e a quantidade, né, os valores de propriedade que ela deixou para inventariar durante esse processo de falência, essa ação judicial, não era suficiente para suprir tudo isso, né? Então, a Vila Soma nasce lá atrás, há 4, 5 anos atrás, hoje 6 anos mais ou menos, da ocupação muitos até desses trabalhadores que não iam ter seus direitos, não tinham mais como pagar aluguel e acabaram indo para essa circunstância. Aí a ocupação passou por vários momentos até chegar nesse momento de organização que a gente mostra no documentário, né? O documentário foi produzido por um coletivo, né, de mídia livre, que a gente chama de SUP, que é Serviço de Utilidade Pública. E então o SUP, quando surgiu, ele já veio com essa proposta de documentar, reportar, de acompanhar jornalisticamente as lutas de base de uma maneira que a gente pudesse apresentar para o público, para o telespectador nosso, algo que a televisão convencional, a imprensa convencional não estava conseguindo oferecer, né? Então, nesse sentido, a gente começou a perceber, quando a gente começou a fazer pesquisas, né? Porque a gente tinha uma ideia inicial. Quando a gente foi para essa ideia inicial, a gente percebeu o seguinte, que nada que a gente fosse fazer de trabalho de base, assim, de documentário ou de reportagem, seria realmente significativo ou seria realmente diferente do que é feito se a gente não fizesse de uma forma diferente. Então, a gente teve que de se relacionar com as comunidades, de criar um vínculo
para poder desenvolver os nossos trabalhos. E aí esse processo de criar vínculos, a gente foi percebendo as coisas que eram mais emergentes na sociedade hoje como um todo, né, no Brasil, né, a nível de país a gente fala. E no Brasil hoje a questão da moradia ela é uma das questões primordiais, assim, né? Quando se fala em desigualdade, quando se fala das questões políticas, eu acho que ela até acaba refletindo em questões secundárias como educação, segurança pública, né? Porque ela está diretamente relacionada com outra questão que talvez seja a primordial, que é a desigualdade social, né? Então, o nosso interesse surgiu já desde o acampamento, o assentamento Milton Santos, aqui em Americana, que foi a primeira comunidade que a gente acompanhou que lutava por reforma agrária, né, do MST, e que também estava com uma situação parecida. A gente, na época, fez 2 documentários com eles e tal. E aí, depois desse trabalho, a gente não conseguiu mais se desvincular disso. Tanto que temos já projetos para o futuro para continuar discutindo essa questão de moradia, de outras perspectivas, de outras cidades, outras regiões, mas porque é um problema que está em todas as cidades do Brasil hoje, né? Piracicaba mesmo tem esse problema. A gente teve uma reintegração de posse recentemente, depois o Johan vai falar um pouco sobre isso, que ele acompanhou também, aqui em Piracicaba, e a gente tem várias. O SUP mesmo, a SUP, como cada um pode chamar, acompanhou no mínimo umas 8 reintegrações de posse aqui em Piracicaba nos últimos 3 anos, né? Todas pedidas ou por particular, ou às vezes até pela própria prefeitura, pelo SEMAI, a gente acompanhou, ou seja, o próprio poder público não está enfrentando esse problema, né? Então a gente compreendeu que, como mídia, a gente teria que enfrentar esse problema com mais afinco. Então, por isso que muitos dos nossos trabalhos vão estar relacionados com essa questão da moradia, a grande maioria. Embora a gente tenha vários trabalhos relacionados com outras questões também, culturais, de mobilidade. O primeiro vídeo que a gente lançou é em relação à mobilidade urbana, por exemplo, que é uma questão que aqui na cidade se discute há mais de 15 anos e não se muda muitas coisas. Então a gente tem várias temáticas, mas a questão de moradia é primordial para o país, então acaba que é primordial para nós também enquanto mídia. Vai estar mais presente, né? Faz mais sentido para nós. Bom, então o coletivo SUP, né, é o Serviço de Utilidade Pública, no qual faço parte, eu sou designer, mas a gente tem todos os colaboradores trabalham com outra coisa também, né? A gente se mantém dessa maneira também. É um coletivo que não tem recurso de nenhuma maneira, a gente não tem como estar vendendo o nosso trabalho, né? O que a gente faz meio praticamente de coração mesmo. A gente trabalha com a vontade e com o poder de querer lutar, de querer mudar e tal, de acompanhar como funciona isso também e tentar expandir, né, esse conhecimento para as outras pessoas também, para ver o que se gera interesse. Mas o recurso a gente trabalha cada um com o seu, cada um trabalha de uma forma diferente para estar ajudando ou estar colaborando de alguma maneira, inclusive com o trabalho, né? A gente tem um interesse por outras preocupações e tal. A gente acompanhou também outros movimentos, ou manifestações, né? Outras situações, outras causas, mas o interesse pela moradia, eu acho que ele, como o Carlos falou, é primordial, né? Tipo, uma questão que também nos pertence, embora eu não faço parte de ocupação, mas eu pago um aluguel, então tipo, isso também dói em mim quando eu vejo ali e penso, eu deveria ter um direito também a ter uma moradia. Por que eu pago aluguel? Por que tem pessoas que têm 10 casas, tem pessoas que têm terrenos de enormes pedaços e nunca houve uma reforma agrária no país, nunca houve, né, nada nesse sentido que desse direito a algumas pessoas. E eu acho que, além de tudo isso também, né, tipo, a gente trabalha com uma questão de estilo na forma como a gente produz o documentário também, na forma como a gente faz o enquadramento e conversa com as pessoas e tal. Eu acho que isso é importante, que o SUP faz de uma maneira que não é o convencional, né, que é para mostrar também que existe, né, essa maneira de visibilidade que, às vezes, na minha opinião, pelo menos, caracteriza ser mais
mais sucinta mesmo, mais na razão, na causa do problema, não tem aquele romantização que geralmente alguns documentários fazem, mas acho que permeia também o que é a nossa preocupação, né, que é uma causa bem específica, né, embora a gente se preocupe com outros. Mas eu trabalhei no design desse filme, produzindo a capa do DVD, também um encarte que vai ser lançado junto. Foi, na verdade, para mim, assim, uma experiência pessoal muito importante, como para descobrir como foi a produção do filme, embora eu não estivesse lá. Conversei com todas as pessoas que estiveram lá e tal, e isso motivou também estar ajudando a colaborar nesse próximo que nós vamos fazer. E tem mais outros que também estão por vir, né? Então, acredito que a gente está vivendo um momento no Brasil que vai ter alguma mudança que nós não sabemos o que é ainda, mas alguma mudança provavelmente vai acontecer. Então, eu acho que esses interesses, essa vontade de entender melhor e essa preocupação de estar expandindo esse conhecimento para as outras pessoas é importante, né? Vou lembrar que a SUP surgiu aqui na Unimap, né? Foi criada por 4 estudantes, eu na época era estudante aqui de Direito, e outros 3 estudantes de Comunicação, que a gente fala que são os idealizadores, né? São as pessoas que idealizaram. Aqui estamos juntos até hoje, mas cada um constrói o SUP da onde está hoje, né? Da onde está se organizando. Então, a gente tem pessoas lá em BH, em São Sebastião, em São Paulo, né? Então, como o Johan estava comentando, a SUP tem essa forma de se organizar de dispersa, né? A gente não tem, por exemplo, uma reunião para definir o coletivo e tal. A gente se reúne só para definir os projetos, né? Então, se vai ter um projeto, a gente define a equipe daquele projeto, se reúne para aquele projeto, mas todos os colaboradores se unem na hora de fazer a coisa acontecer, né? Essa que é a importância. Então, foi realmente bem pesado acompanhar a reintegração, essa última que teve. Como já tinha assistido várias vezes o documentário, né, que o Formigueiro, mas também já tinha acompanhado, visto as fotos também que as outras ocupações que tinham acontecido antes, e também tive a oportunidade de assistir a outros documentários que também, né, retratam essa situação. Então tinha uma ideia do que era, mas não tinha ideia exatamente. Foi, né, tipo, acho que dos males o menor assim no dia, né, porque não teve nenhum atrito maior, assim, a polícia não quis agir de forma pior, mas teve alguns momentos, né, bem tensos assim. Teve muita gente chorando, teve muita gente desconsolada. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Conversei com um caminhoneiro que foi lá para pegar os bens das pessoas, na verdade, e eu perguntei para ele, ele falou, eu passei 8 anos com medo que isso acontecesse. Mas ele não era uma ocupação, ele simplesmente entrou num lugar, invadiu, construiu a casa dele e conseguiu depois o uso capião do lugar. E ele, emocionado também, ajudou todo mundo e tal, ele estava ali, era uma figura mais de... Né, ele estava trabalhando, mas ele se sentiu emocionado. E a dor das pessoas, assim, tipo, a gente abaixa a câmera, a gente não consegue retratar o que é a dor das pessoas. Tipo, você vê a casa sendo destruída pelo trator, assim, você não sabe o que fazer, você está ali, e é isso. As crianças, acho que elas são as mais tranquilas no meio da situação, porque, tipo, foram as que já... Né, tipo, acho que elas não têm esse amor de posse que a gente tem sobre coisas. Então eles viam aquilo, se sentiam tristes, mas não era aquela coisa de perder aquela coisa. Como os adultos estavam ali mais, né, humilhados ali, perdendo tudo o pouco que tinha, né. Eu ajudei bastante, tipo, além de estar produzindo as imagens e tal, produzindo vídeo para
A gente estava em 3, na verdade, para conseguir produzir assim mais suficientes para a gente tá retratando, né, fazendo documentários a respeito deles também, que foi o coletivo Nelson Mandela. E quando eu tive a oportunidade, eu ajudei eles, tipo, com vontade mesmo, sem pensar duas vezes. Enquanto que os policiais estavam olhando ali, um monte de policial forte e tal, tipo, eles vão lá para, né, só para intimidar, na verdade, eles ficavam intimidando senhoras, senhores de idade, 60, 70 anos, né, tipo, gente colhendo chuchu, assim, gente colhendo banana, desesperada, perdendo mandioca, tipo, não era uma situação, assim, de criminalidade. Você olha uma situação de desapego mesmo, uma situação de que o Estado abandona. É um senhor que não mexia as pernas, foi uma ambulância buscar ele, tipo, situações que não dá para descrever, assim, vai muito além do que você vê na imagem, né? Você vê na imagem, que você vê no desabafo das pessoas, o que você vê não é aquilo. Quando mesmo que você não tá naquilo ainda, você for lá para você dar uma olhada, você estender a mão para ajudar, você já sente que é realmente uma situação que não tem tamanho. Eu tive a oportunidade depois também de conversar com eles, de estar no acampamento que eles estão lá, e na casa também que uma mulher cedeu para outras famílias estarem passando um tempo, né? Eles ainda estão desolados, estão se ajeitando, estão se estruturando e tal. Mas é gente bem simples, gente que saiu de sítio, gente que perdeu tudo, gente que perdeu marido, perdeu esposa, e perdeu tudo por atropelo na vida. Gente que não tem pra onde ir, gente que tem filho que não tem mãe. Situações de mães que se apegam de filhos de outras mães que foram embora, que tem um apego porque cresceu junto e tudo mais. Tipo, situações assim de pessoas que se amam, que se ajudam, mas são abandonadas. Mas que tem um amor ali dentro, você vê o sorriso no rosto, eles são de luta mesmo, não tem muita lamentação, assim, são fortes, né? Tipo, uma situação até interessante de ver como eles são fortes, né? Como eles não se deixam cair. E trabalhar com isso, né? Tipo, relatar isso, exercer a mídia para isso. Eu estudei mídia durante um bom tempo, né? Hoje sou designer, mas também estudei publicidade e jornalismo. E a mídia, como o Carlos tinha falado antes, ela tem essas limitações de lei, limitações e tudo mais, mas ela funciona também como uma capacidade humana, né, de comunicação. E essa capacidade humana de comunicação, ela está em todo mundo e tipo a gente não tem, ela é inegável. Existe uma maneira de se fazer, existem milhões de maneiras de se fazer de outra maneira, e toda vez que você faz, você só faz com a vontade de passar informação. E passar informação nada mais é do que uma educação. Eu vejo dessa maneira, acredito que a mídia ela tem um poder educacional muito forte, e acredito que trabalhar pautando essas causas, né, essas lutas, ensina e educa, mostra, né, realidades que são necessárias de ser mostradas, né, porque é necessário mudar, né, essa desigualdade social, principalmente. Acredito que o maior poder assim de mídia que a gente pode estar fazendo está dentro desse encausa, né? Eu acho que para nós, enquanto direção, assim, na hora de editar, assim, esse documentário especificamente, o maior desafio foi ser sutil, sabe? Fugir do sensacionalismo, porque a situação ela é tão dramática, tão impactante, que às vezes você precisa ser cuidadoso mesmo, porque se a gente for trabalhar de acordo com a rapidez, com a necessidade ali, às vezes a gente acaba reproduzindo vários valores que a gente está ali criticando, né? Então, o maior desafio nosso foi procurar essa sutileza no documentário, tentando fugir do sensacionalismo da dor que aquelas famílias vivem, para tentar mostrar um pouco mais elas enquanto seres humanos, assim, enquanto o que a gente consegue viver, porque quando eu visitava a Vila Soma, quando eu visito agora a Vila Soma,
eu me sinto bem lá, né? Eu vou lá, almoço lá na casa de alguém, tomo um café. É um ambiente agradável para mim, né? Eu levo minhas filhas para conhecer muitos desses lugares. Então, a gente tentou mostrar isso, essa sutileza, porque muitas vezes fica aquele ambiente, são documentadas essas situações de uma maneira muito pesada, né? Porque é uma situação pesada, né? Mas, na verdade, a gente tenta fugir disso. Então, o maior desafio foi... E a gente acaba se envolvendo, né? Porque há aquele mito da imparcialidade, né? Da mídia, da imprensa e tal. Enquanto que a SUP não foge desse conceito de que a gente tem um lado definido, que é o lado da população, o lado das comunidades, e a gente sempre tenta retratar isso. E buscar a sutileza disso também é um desafio, né? Para que a gente não adianta a gente também sempre falar para nós mesmos. Então a gente procura desenvolver um trabalho que vá dialogar com todo o público, né? Até com aquelas pessoas que não necessariamente têm o mesmo ponto de vista meu, que por exemplo fui lá e dirigi o filme, mas que ela possa ver o trabalho nosso e fazer alguma reflexão. E aí, através dessa reflexão, ela conseguir, né, amadurecer um pouco mais a visão da sociedade que ela tem. Esse é o nosso objetivo e é um desafio para nós, às vezes, buscar essa sutileza, que vai dialogar um pouco mais com um público maior e tudo mais, né? Mas eu acho que nesse documentário a gente acabou conseguindo atingir aí um grande avanço nesse sentido. O público, com certeza, vai gostar, né? Ele está sensível e... ele tem imagens inéditas, né, do documentário que tinha sido apresentado na internet antes. E é isso, agradeço o espaço, né, da TV Unimap, a Dani que fez o convite, trouxe a gente aqui, né, o Johan que veio aqui junto representar o SUP, que é esse povo, né, com vários tentáculos espalhados aí, tentando informar, né, o que não está sendo informado, ou às vezes até está, né, mas de uma maneira que mais cruel, mais direta, né, menos sensível. A gente tem que ter essa delicadeza quando vai mostrar a dor das pessoas, né? E o SUP tem tentado construir isso, né, essa sensibilidade. Bom, então, pessoal, fazer o convite para vocês acompanharem o Formigueiro, que é esse documentário bonito que a gente fez aqui, Vila Soma, na luta por moradia, uma produção mídia livre, popular, comunitária e documentarista do SUP, né? E vou dar uma lida aqui na equipe, então, que participou. O roteiro e direção meu, né, Carlos Canedo, a produção e edição do Maurício Rodrigues, e a montagem também é dele, junto comigo. A produção local do Edinho Gordiano e do Antônio Carlos, dois parceiraços, o pessoal que mora lá na comunidade, que ajudou a gente com essa estrutura. A fotografia do Lucas Niger e do Lucas Jacinto, também um ex-aluno aqui da Unimap. A câmera, o Lucas Niger que fez. A gente teve uma parceria designer com o Leonardo Ismani, o Leozinho, quero agradecer ele. Acredito que ele também foi aluno aqui da comunicação da Unimap, grande grafiteiro, aí, tem um trabalho reconhecido internacionalmente. O Johan, que fez o designer, né? O argumento foi feito pelo Otávio Paranhas, e a pesquisa, que é da Jaqueline Altomani e do Lucas Jacinto, né? E algumas imagens do Pedro Rios Leões, um amigo nosso, jornalista do Rio de Janeiro, agradeço a ele também. Mas você viu vários ex-alunos aí, né? A Unimap mantendo viva a comunicação de várias formas. Então, acho que é importante, né? Tudo que a gente consegue fazer, as limitações que a gente tem. Quem puder acompanhar o Formigueiro, vai passar aqui agora na TV Unimap. Obrigado.